Antes de começar a homilia de hoje, gostaria de animar a todos vocês a espalharem a minha homilia a muita gente, para que muita gente possa se beneficiar deste conteúdo. Como muitos de vocês sabem, eu tenho publicado as minhas homilias numa comunidade do WhatsApp e o link desta comunidade está na descrição do vídeo. Querido Jesus, lerei agora as páginas da tua vida, que elas me levem a te amar cada vez mais e que tuas palavras firam o meu coração e me levem a mudar de vida. O evangelho de hoje é o evangelho de São Marcos, capítulo 2, versículos 1 a 12. Alguns dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum. Logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa. E reuniram-se ali tantas pessoas que já não havia lugar nem mesmo diante da porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4 homens. Mas não conseguindo chegar até Jesus, por causa da multidão, abriram então o teto, bem em cima do lugar onde ele se encontrava. Por essa abertura desceram a cama em que o paralítico estava deitado. Quando viu a fé daqueles homens, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Ora, alguns mestres da lei que estavam ali sentados refletiam em seus corações: Como este homem pode falar assim? Ele está blasfemando. Ninguém pode perdoar pecados a não ser Deus. Jesus percebeu logo que eles estavam pensando no seu íntimo e disse: Por que pensais assim em vossos corações? O que é mais fácil, dizer ao paralítico: os teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te, pega a tua cama e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar pecados, disse ele ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e, carregando a sua cama, saiu diante de todos. E ficaram todos admirados e louvavam a Deus, dizendo: Nunca vimos uma coisa assim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos olhar para Jesus em todos estes dias. Vemos que Jesus estava em Cafarnaum e nos seus arredores. Estando hoje novamente na cidade e pregando dentro de uma casa, ocorre um episódio surpreendente. De repente vê um paralítico na sua maca sendo baixado pelo teto. Imaginem a cena. Que loucura! Eu sempre penso, o pobre do paralítico poderia ter acabado mal. Por outro lado, nós vemos a fé daqueles 4 homens que carregavam este doente e do próprio paralítico. Não sabemos se foi o paralítico que convenceu seus amigos a baixá-lo pelo teto ou se foram os amigos ou ambos. De uma forma ou de outra, é chamativa a fé deles. Fazem o que for para estarem diante de Jesus confiando que ele faria um milagre. Podemos nos perguntar: será que eu tenho esta fé? Para aumentar a fé de vocês, vou começar uma série falando de milagres incríveis que ocorreram ao longo da história e que são bem documentados. O conhecimento destes milagres ajudará vocês a não fraquejarem mais na fé e terem a certeza da existência de Deus. A minha inspiração para esta série foi um canal do YouTube que descobri há pouco, que é de um católico francês que se propõe a relatar 100 milagres inquestionáveis, fazendo um estudo extremamente rigoroso de cada um deles. O nome deste canal é Ignis. Gostaria de começar hoje contando a história do milagre de Calanda, que foi um dos milagres mais impressionantes que já ocorreu. É também o primeiro episódio desta série deste canal. Vamos ver só o início do vídeo. Deixarei o link dele na descrição do meu vídeo para vocês assistirem o restante quando quiserem. Vejamos. Esse cara teve uma perna amputada após um acidente e 2 anos e meio depois, sua perna teria crescido novamente instantaneamente sozinha. Vou contar mais.
Porque vocês estão com uma cara estranha e têm razão. O que aconteceu? Estamos no final de julho de 1637 na Espanha. Um jovem camponês chamado Miguel Juan Pellicer está conduzindo uma carroça carregada de trigo para uma fazenda, puxada por 2 mulas. Miguel Juan Pellicer. Chamemos de Miguel. Então, nosso bravo Miguel está nas costas de um dos 2 mulas quando de repente ele cai. Sob o calor sufocante do verão e com o cansaço do trabalho, pode-se dizer que ele teve espécie de pequeno mal-estar. Quando ele está no chão, das rodas da pesada carroça passa sobre a perna direita abaixo do joelho e fratura a tíbia na sua parte central. Nosso bravo Miguel passará a hospitais e acabará ter sua perna amputada em outubro de 1637. 2 anos e meio depois, em 29 de março de 1640, Miguel está na casa de seus pais em Calanda, que é uma pequena cidade de 4.000 habitantes. Às 10 horas, Miguel vai se deitar. Entre 10h30 e 11 horas, sua mãe entra no quarto. Ela sente um perfume estranho, se aproxima da cama onde dorme seu filho e fica chocada ao ver que do manto que serve de cobertor para seu filho, não sai um, mas 2 pés. Ela vai buscar o marido, depois eles acordam o filho e pronto, o milagre aconteceu. A perna que havia sido amputada reapareceu. Aqui estão os fatos resumidos. Então, vamos dizer, diante de um relato desse tipo, é normal se você pensar, que história maluca é essa? E se você teve essa reação, é uma reação normal, isso mostra que você está são. Seja você crente ou não, tenho certeza de que já ouviu falar dos milagres, esses fenômenos sobrenaturais que a ciência nunca poderá explicar. Mas a questão é, isso realmente existe? Eu escolhi investigar para você 100 casos de milagres que seria inexplicável. Vamos ver se esse cara de fato teve uma perna que cresceu. E vamos examinar outros 99 casos. Lá, é normal ser extremamente desconfiado. Mesmo que você seja crente, é normal ter algumas dúvidas. E para cada um dos 100 casos que apresentarei, antes de gritar milagre, vamos verificar se não há outra explicação natural possível, mais simples. Imagine que alguém comece a levitar, voando para o céu. Se você disser logo, uau, é um milagre, isso não vai dar certo. Primeiro, é preciso verificar se o cara não tinha um jetpack. É preciso ver se ele não estava suspenso por um fio a um guindaste. E é preciso explorar todas as hipóteses naturais possíveis, e se tivermos esgotado todas as possibilidades e ainda não tivermos explicações, então só podemos concluir que existe um fenômeno que vai além das leis físicas naturais. Para o nosso bravo Miguel, não haveria uma explicação mais simples do que imediatamente gritar milagre. Já, a primeira coisa que poderíamos querer criticar nessa história é que é realmente muito antiga. No momento em que faço este vídeo, em 2024, passaram 384 anos desde que o milagre ocorreu. Queremos atribuir as lendas da Idade Média. Em 1640, já não era mais a Idade Média, mas você entende. A gente não pode fazer. Não podemos dizer, é muito antigo, então é necessariamente falso, porque há coisas antigas, muito antigas, mas que são atestadas. Há muitas. Sabe-se que Júlio César existiu e conhece-se muitas coisas sobre sua vida de forma ultra, precisa e detalhada. Ele morreu em 15 de março, em 44 a.C., assassinado por 23 senadores. Sim, é preciso. E se podemos ser tão precisos, mesmo que isso date de mais de 2000 anos, é pois o método histórico é sério e rigoroso. Pelos historiadores, podemos conhecer com certeza eventos do passado, não podemos simplesmente dizer, sim, o milagre de Calanda é muito antigo, então não é comprovado. Isso não é necessariamente verdade. O que importa é se este caso é bem comprovado ou não. Bastaria ter provas. Que Miguel Juan Pellicer existiu não é uma história inventada, e que ele teve uma perna amputada. E por outro lado, bastaria ter provas de que, após essa amputação, Miguel recuperou suas 2 pernas. Lembrem-se disso, porque são as 2 coisas que precisamos para dizer que houve um milagre. Provas assim, com o método histórico, é possível obter. Temos algo. Sobre o milagre de Calanda, temos muitos elementos que fazem com que essa história seja bem documentada. Sabe-se que ele existiu, um homem, em 1640, disse ter sua perna amputada e cresceu novamente. Ah, sim. Imagine se essa história fosse verdadeira. O bravo Miguel tivesse anunciado o milagre que teria recebido. Ou, se não fosse ele, que os parentes que o viram antes com uma perna amputada e depois com as 2 pernas, quisessem divulgar esse prodígio. Não é todo dia que acontece isso. Várias pessoas disseram ter testemunhado o milagre em abril de 1640, alguns dias após o suposto milagre. Por enquanto, isso não significa que realmente houve um milagre, obviamente, mas o que isso quer dizer é que pessoas afirmaram desde 1640. Podemos concordar que não se trata de uma história inventada do nada décadas ou até séculos depois. Já em 2 de abril de 1640, 4 dias após o milagre ocorrido em 29 de março, há um ato notarial que relata todos os eventos. Foi um notário, mestre Miguel Andreou, quem o redigiu. Era o notário real de Mazaleón, uma pequena cidade a cerca de 50 quilômetros de Calanda. Neste ato notarial 2 de abril, fica-se sabendo que Miguel Juan Pellicer é o filho legítimo Maria Blasco e Miguel Pellicer, temos Miguel o pai, Miguel o filho, Miguel o notário, deve-se acreditar que esse era realmente o nome da moda na Espanha naquela época. O ato do notário relata os testemunhos de Miguel Juan Pellicer, de seus pais, de muitas outras testemunhas. Todas as testemunhas são unânimes. Miguel teria sido visto muitas vezes com uma perna só e um coto na outra perna antes de 29 de março, e depois novamente com 2 pernas.
O fato Miguel tinha suas 2 pernas no ato notarial de 2 de abril, já que o próprio notário constatou que ele estava válido. Mesmo que, voltaremos a isso, porque o notário talvez também fosse cúmplice de uma conspiração que atravessaria os séculos. A verdadeira questão é, o que provaria que Miguel tinha apenas uma perna antes dessa data? Seriam testemunhos? Você está se perguntando. Tudo isso se baseia em testemunhos. Se são testemunhos que relatam o milagre, isso não vale nada. Pessoas que testemunham ter visto alienígenas, o Yeti ou o monstro do Lago Ness. É falso dizer que os testemunhos não valem nada. Todas as nossas conhecidas se baseiam em testemunhos. Você conhece sua data de nascimento? Seus pais disseram. Você sabe que E é igual a MC2, cientistas disseram. Você sabe que Júlio César foi assassinado porque os historiadores lhe disseram, e eles sabem disso graças a testemunhos, mais uma vez. E você acredita nos seus pais, nos cientistas ou nos historiadores porque os considera confiáveis. Considera seus testemunhos confiáveis? É isso que importa, que os testemunhos sejam confiáveis. E o que vai garantir a sua confiabilidade pode ser o número de testemunhos concordantes. Mas além disso, principalmente, vai ser a origem desses testemunhos. As pessoas que testemunham são dignas de confiança ou predispostas a acreditar em lendas medievais. Imagine você tenha uma crente dizendo, eu vi a Virgem Maria. Nesse caso, tudo depende do seu testemunho. Desculpe, isso pode ser verdade, mas não vale muito, a menos que ela lhe dê razões sólidas para acreditar. É como quando aquele cara, Rael, afirma que encontrou extraterrestres. Isso se baseia apenas no próprio testemunho dele. E aí podemos dizer que não vale nada. Mas agora, imagine que você tenha 1000 pessoas que dizem ter visto a Virgem Maria na rua, e entre essas 1000 pessoas, muitas nem eram crentes, ou completamente alérgicas a essas coisas, e que estavam lá por acaso e não se conheciam antes. Aí, você admitirá que começa a ficar interessante e que não se podia ignorar muitos testemunhos, uma grande quantidade de testemunhos concordantes de pessoas com interesses e perfis diversos, não tendo nenhuma razão para mentir. Isso começa a ser algo sólido, e durante um julgamento, isso pode ser suficiente para constituir o que chamamos prova. Para Miguel, a questão é, essas pessoas que testemunham tê-lo visto antes de 29 de março de 1640, com apenas uma perna, então, dessa data, 2 pernas, eles são dignos de confiança, e seus testemunhos são confiáveis. Ou são apenas amigos de Miguel que inventaram a história para causar alvoroço em sua aldeia e em todo o país. Vamos ver quem são essas testemunhas famosas. Sabe o que é uma paróquia? É um pouco como a igreja de uma cidade ou de uma aldeia. E as paróquias tinham registros onde anotavam as datas de batismo, casamento, etc., de todos os seus paroquianos. Os arquivos da paróquia de Calanda nos oferecem informações valiosas sobre Miguel e sua família, já que eles eram católicos e logo paroquianos. Lê-se que o pequeno Miguel foi batizado em 25 de março de 1627. Ele provavelmente nasceu no mesmo dia. Ele era o segundo filho de uma família de 8 irmãos. Durante sua infância, ele foi instruído pelo padre de sua paróquia, Dom Juan Ruiz. Naquela época, a Espanha, como a maioria dos outros países europeus, era católica. Quando se pega a estrada Valência, encontra-se uma capela à Virgem Maria, dedicada à Virgem del Pilar. Eu nunca fiz espanhol, nem mesmo como. LV4. Em francês, isso se chama a Virgem do Pilar. Segundo uma antiga tradição, Maria, a mãe de Jesus, teria aparecido no topo de um pilar no ano 40 em Saragoça, na Espanha, cidade cerca de 100 quilômetros de Calanda. Na região, a Virgem do Pilar era particularmente venerada, especialmente em Calanda. Uma tradição diz que ela protegeu a cidade de Calanda em 864 contra uma invasão muçulmana. Se eu estou contando tudo isso, terá importância para o que vem a seguir. Apenas lembre-se que nosso pequeno Miguel era muito piedoso e gostava muito de rezar, especialmente para Maria, na capela da Virgem del Pilar. Bom, agora, uma pequena transição para entrar no século XVII e seguir de perto a incrível história do nosso Miguel. Que lição nós podemos tirar hoje? Que este milagre nos ajude a aumentar a nossa fé de que Deus realmente existe e pode tudo, e no poder que Ele deu à sua mãe, Nossa Senhora. Agora vos dou a bênção para este dia, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sempre convosco e permaneça para sempre. Amém.